Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 16 até o 19. Marcos 3, 16 diz assim: Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, vemos que temos 2 Tiagos aí, né? Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Oremos. Senhor, a tua palavra é muito bem-vinda, é muito bendita aqui no nosso meio, nesta noite de quinta-feira, onde viemos aprender, crescer, desenvolver a nossa fé diante dela, porque a nossa fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da tua palavra. Portanto, fala com cada um de nós, porque queremos abrir o nosso coração, nosso entendimento, para que a tua palavra possa encontrar guarida, possa encontrar terra boa, e esta semente venha produzir em nós aquilo, o desígnio para a qual ela foi enviada. Senhor, envia a tua palavra e seremos sarados, envia a tua palavra e seremos abençoados, envia a tua palavra e nós seremos prósperos. A palavra do Senhor é luz, é lâmpada para todo aquele que crê. E nós cremos no Senhor e na tua palavra. Fala conosco e nós cuidaremos sempre em te dar a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém. Amém, meus irmãos. O nome dele é Judas Tadeu. Ele aparece aqui como Tadeu, mas o primeiro nome dele é Judas Tadeu. Vamos aprender algumas coisas muito importantes com esse discípulo, com esse apóstolo Jesus. Primeiro, que o nome Judas, nos tempos bíblicos, sempre foi considerado um nome muito importante. Muito importante. Por quê? Porque esse nome vem de Judá, uma das mais importantes tribos do povo de Israel. Vamos lembrar que Jesus veio de lá. Jesus é o leão da tribo de Judá. Então, o nome Judas é oriundo, ele procede, ele vem do nome Judá. Mas depois que aconteceu aquele fato com o Iscariotes, o Judas Iscariotes, né, o nome Judas deixou de ser um nome muito usado. O nome Judas era muito comum, como nos nossos dias, o nome Maria, o nome José, Joaquim, etc. Existiam muitos homens com o nome Judas que eram importantes na época. Vamos relacionar alguns deles, para a gente ver que esse nome é um nome comum, e era uma questão de honra usar o nome, por exemplo, Judas Reginaldo, Judas Marcos, Judas André, porque isso todo mundo ligava com a tribo de Judá. Então era uma questão de honra. Mas depois que o Judas Iscariotes aprontou aquela, eu acho que ninguém mais quis usar esse nome. Então, o primeiro nome que nós vamos citar é exatamente o Iscariotes. Em João, capítulo 6, verso 71, está registrado o nome Judas Iscariotes, que o pai dele era Iscariotes. Então, ele recebeu o nome Judas Iscariotes. Em João, capítulo 6, versículo 71, está aí registrado. Ó. Eu vou aproveitar e pegar bem a tradução que ele está colocando, para vocês acompanharem, né? Então está escrito ali em João 6,71. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão. O nome do pai era Simão Iscariotes, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Então, um nome muito conhecido, como primeiro nome, Judas era o Iscariotes. Segundo, Judas Tadeu, é isso que nós estamos aqui, analisando a vida dele hoje e aprendendo com ele. João 14, 22. Em João 14, 22, vai aparecer o Judas Tadeu. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes,
Então ele estava no meio dos 12. Senhor, de onde vens que hás de manifestar a nós e não ao mundo? Então este é o Judas Tadeu, que aparece aqui na relação dos 12 apenas como Tadeu. Um outro nome era o Judas Galileu, em Atos capítulo 5, verso 37. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 37. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu. Olha quanta gente levava o nome Judas, esse é o terceiro. Também havia um homem da cidade de Damasco, conhecido como Judas de Damasco. Atos capítulo 9, versículo 11. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Olha lá. É um Judas que morava onde? Na cidade de Damasco. Aí é quando Deus está falando para o sacerdote Ananias ir até a rua direita, porque ele ia se encontrar com o Saulo, que ia se transformar no apóstolo Paulo. Ele estava cego. Aonde que ele foi? Na casa do Judas que morava em Damasco. Ali houve a oração do sacerdote, e a Bíblia diz que como escamas caíram dos olhos do Saulo, e ele se converteu, se batizou e entregou sua vida ao Evangelho. Então o Judas de Damasco. Também havia um Judas Barsabás. Olha quanta gente. Em Atos capítulo 15, verso 22. Atos 15, 22. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens, dentre eles, enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. Então isso é para a gente ter um panorama de como o nome Judas, meus irmãos, era muito comum na época dos tempos bíblicos, né? E entre os 12 haviam dois, o Iscariotes e o Judas Tadeu, que hoje, esse nós estamos falando dele hoje. Judas, irmão de Jesus, o qual recebemos conselhos muito importantes nessa noite. Por que nós sabemos que ele é o irmão de Jesus? Porque em Mateus capítulo 13, verso 55, ele vai ser chamado Judas Tadeu, irmão do Senhor Jesus. É ele, esse Judas que escreveu a epístola de Judas, daqui a pouquinho nós vamos entrar lá. Não é este o filho do carpinteiro? Está falando acerca de Jesus. E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas. Olha lá. É esse Judas Tadeu. Ele era meio irmão de Jesus, por quê? Porque Jesus era filho de quem? De Maria. Na verdade, o José foi o que dele? Isso, adotivo. Adotou, criou como filho, educou nos caminhos do Senhor, ensinou a palavra de Deus para ele, ensinou o temor para ele. Mas na verdade ele não era filho de José. Depois a vida do José e do Maria seguiram. E eles tiveram 4. Então Jesus tinha 4 irmãos, estão aí relacionados. Quando alguém faz uma pergunta lá, esse aí não é o filho do carpinteiro? Esse aí não é o tal de Jesus, aquele filho do carpinteiro ali? Aquele homem que tem aquela oficina ali? Não é ele? O nome da mãe dele não é Maria? Todo mundo conhecia. Eu, talvez você, nós somos da época que as pessoas eram conhecidas através do quê? Da família. Ah, você chama Marcos? Ah, filho do fulano de tal? Era assim que a gente era conhecido. Então aqui demonstra bem isso. Só coloca de novo para mim, por gentileza, irmão. Em Mateus 13, 55. Aí. Então as pessoas estão identificando Jesus como filho do carpinteiro, que era José, e a Maria, sua mãe, e seus irmãos. O texto em hebraico não dá outra definição para essas pessoas, a não ser irmãos de Jesus. Em algumas tradições que não são aceitas pela igreja cristã, dizem que eram
primos. Isso para quê? Para perpetuar a história de que Maria continuou virgem depois que concebeu Jesus. Isso não é verdade. Queiram as pessoas aceitar ou não, não é verdade. A Maria não era estéril e nem o José era estéril. Eles continuaram com suas vidas e aqui está relacionado 4 filhos que eles tiveram. E um deles se chamava Judas. E é exatamente o Judas Tadeu que nós vamos estudar. Então vamos à epístola de Judas. Antes do Apocalipse, você vai lá no Apocalipse, volta um livro para trás. Você acha o Judas rapidinho. Porque é o penúltimo livro da Bíblia. Judas. Não tem capítulo, só tem versículos. É muito facinho. Você senta meia horinha, você lê inteirinho essa epístola, essa carta. Mas há aqui muitos ensinos da parte de Deus através do Judas Tadeu. Primeiro, o Judas nos dá conselhos de batalhar pela fé e permanecer. Aonde que ele fala isso? Nos versículos 1 a 3. Olha lá, ele vai falar que ele é irmão do Tiago. Ó, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Olha o conselho que Judas dá, para nós batalharmos pela fé, porque tudo que nós conquistamos é pela fé, e a fé nos leva a crer naquilo que não vemos. A fé nos leva a buscar o invisível. A fé nos leva a crer que quando semeamos uma semente, nós não estamos vendo, porque cobrimos ela com a terra. Mas algo de extraordinário está acontecendo lá embaixo, no mundo invisível. A fé é a mesma coisa. Quando nós depositamos alguma coisa diante de Deus, na verdade nós não estamos vendo o agir de Deus. Normalmente não vemos. Mas a fé nos dá a certeza de que quando colocamos alguma coisa, como uma semente é lançada na terra, nós regamos, nós aguamos, nós cuidamos. Algo de extraordinário está acontecendo, porque o nosso Deus, Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Isso é fé. Então, o apóstolo Judas, o Judas Tadeu, ele vem dizer para nós: eu quero exortar vocês, eu quero esforçar vocês, eu quero que vocês não deixem de batalhar, mas não de qualquer maneira. Batalhar pela fé. Isso até foi um tema da mocidade, que eu me lembro, que o pastor Alex pegou esse versículo, fez uma camiseta, ficou muito bacana. Exorto-vos, meus irmãos, que batalheis pela fé, que já nos foi dada de uma vez só, e ninguém nos pode tirar. Se tem uma coisa que Deus tem ciúme, é da nossa fé. Uma vez, Deus falou através do Espírito Santo a Pedro. O Pedro, irmão. Pedro, olha, Satanás pediu para dar uma cirandada em você. E eu permiti. E a única coisa que eu pedi ao Pai é que a sua fé não desfaleça. No meio da prova, no meio da luta, no meio do temporal, no meio da guerra, no meio da batalha, tem uma coisa que não pode esmorecer. Pode tirar tudo da tua vida, irmão. Nós podemos perder muita coisa nessa vida, mas se nós permanecermos e guardarmos a fé, a gente reconstrói tudo de novo, porque tudo é possível aquele que crê. Agora você tira a fé de um cristão para ver o que resta. Não resta nada, porque acabou a sua expectativa de vida. Como que a gente vai viver sem fé? Como que a gente vai viver sem acreditar que Deus está trabalhando por nós? Vivendo num mundo desse, meus irmãos. Vivendo um mundo tão complicado como nós vivemos. Vivendo numa sociedade tão banalizada, com valores tão banalizados, onde uma vida não vale absolutamente mais nada. Onde pessoas fazem e desfazem. Estão aí, ó. Basta olhar para a nossa política. Cada dia uma novidade, cada dia uma surpresa, cada dia uma situação. Como que nós vamos nos posicionar num tempo desse? Somente pela fé.
Mas fé em qualquer pessoa? Não. Eu tenho dito aqui, reiterado, tem gente que tem fé. Minha avó, meus irmãos, poxa, como eu gostava de ouvir ela falar. Era uma pessoa de muita fé, porém, na pessoa errada. Na pessoa errada. Então, a gente vai receber em cima daquele que nós estamos depositando a fé. Por isso que o Judas Tadeu sempre fala para nós, que a nossa fé tem que estar voltada para o Filho de Deus. Eu tenho fé, mas em quem? Ah, no fulano, no Beltrano. Não vai resolver. Então ele está exortando a gente. Exortar é chamar a atenção. Exortar às vezes é fazer a gente acordar. Exortar é fazer com que a gente desperte às vezes de um sono, porque a luta, a circunstância, a situação, às vezes nos leva para baixo. E Judas vem falar para a gente, perseverar, batalhar, permanecer na fé, a não se afastar, porque muitos se afastam. Tem muitos cristãos, quando chega na hora da luta, no temporal, na hora que a coisa aperta, irmão, a primeira coisa que ele faz é dar linha. Ele põe a culpa em Deus, ele põe a culpa no fulano, põe a culpa no Beltrano. Ele não vai orar, dobra o teu joelho, vai batalhar pela fé, vai construir pela fé. Então, o Judas Tadeu está exortando a gente a não se afastar, porque os outros se afastam. Não se afaste porque os outros se afastam. Fique firme, persevere, insista, batalhe, porque todo aquele que permanece, a vitória é certa. Segundo, ele nos exorta a não deixarmos nos seduzir pelos que querem nos afastar da doutrina de Cristo. Está cheio por aí, irmão. Pessoas que questionam, por que você vem à igreja? Por que quinta-feira você tem outra coisa para fazer? Gente, tem uma balada na cidade, é a coisa mais linda. Você sabe quem vai estar hoje aí? Nossa, fulano e tal. E você não vai? Gente, vamos lá. Afinal de contas, a vida é uma só. Está fazendo o que na igreja? Judas nos exorta a não deixarmos ser seduzidos por aqueles que querem nos tirar da presença de Deus. Com conselhos falsos. Pessoas vazias, mas cheias de coisas ruins para passar para você, para mim. Então o Judas Tadeu fala, não entre nessa, irmão. Não entre nessa. Persevere, fique firme, não se afaste da presença de Deus, não faça como aqueles que largam a considerar o que Cristo fez por nós. A epístola dele é pequena, mas ele leva a gente a considerar, considere o que Cristo já fez por você. O quanto você já caminhou, o quanto você já andou, o quanto você já conquistou. Considere as obras de Deus em sua vida. Quanta coisa Deus já fez, querido. Amém, minha irmã? Glória a Deus, Luciana. Quantas obras Deus já operou, quantos milagres, quantos livramentos, quantas respostas, quantas coisas que você chegou a falar, é o fim, daqui eu não consigo mais. E Deus provou para você que com Ele nunca é o fim. Ele vai te levar mais adiante, Ele vai te levar a conquistar, Ele vai te levar a triunfar, Ele vai te levar à vitória. Então, querido, considere as coisas que Deus já fez na sua vida. O Judas Tadeu nos leva a pensar sobre isso. Que façamos conta do que Cristo nos dá e do que o mundo nos oferece. Vou fazer um parâmetro. O que o mundo nos oferece? Tudo coisa passageira. Alegria passageira. Momento passageiro. O que o mundo pode nos oferecer? Alguns momentos. Algumas horas. Quem sabe alguns dias de uma falsa alegria, porque não tem base, não se sustenta. Mas e o que Cristo pode nos oferecer? O Judas Tadeu nos leva a pensar nisso. Faça um parâmetro. O que o mundo pode nos oferecer e o que Cristo pode nos oferecer, não é, irmã Miriam? O que pode nos oferecer o Senhor? Quem pode nos oferecer algo mais grandioso do que o Senhor? Ninguém. Tanto nesta vida, meus irmãos, quanto na outra. Porque o cristão tanto é feliz, abençoado nesta vida, como na outra. Que não se esqueça, nós temos uma eternidade para viver. E quem pode nos oferecer isso? Alguém do mundo? Alguma personalidade?
Algum rei mundano, alguém do mundo pode nos oferecer esse privilégio? Ninguém. Por isso que o apóstolo Pedro um dia, Jesus começou a forçar o sermão, lembra? Ele começou a forçar e ele começava a doutrinar. E a Bíblia diz que alguns dos seus discípulos já não mais andavam com ele. Começaram a sair. Em um determinado momento ficaram os 12. E Jesus pergunta para os 12: ei, vocês também não querem ir também? Silêncio. Eu imagino a carinha deles, né? Daqui a pouco o Pedro: mas Senhor, ô Senhor, a quem nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. A quem? Não é para quem, é a quem. Quem pode oferecer a vida eterna? Só Jesus. Então, o Judas Tadeu nos faz lembrar, faça um parâmetro entre as coisas que o mundo dá. Tudo que o mundo dá é passageiro, meus irmãos. Tudo que o mundo dá é momentâneo. Tudo que o mundo dá termina aqui. Por melhor que seja, por mais tranquilo que seja, tudo que o mundo nos oferece tem hora, dia, ano, mês para terminar. Estava vendo agora à tarde uma surpresa grande, né? Um rapaz no auge da carreira. Acho que o povo ficou sabendo aí. Um artista da Rede Globo aí, fazendo uma novela aí que está estourando. Não é para nós não, né? A gente vê, né? Passa lá nos canais e tal. O cara no auge da carreira, gravou de manhã, lá no Rio São Francisco, resolveu dar um mergulho. Almoçou, comeu, a gravação ia continuar, resolveu dar um mergulho, não voltou mais. 54 anos de idade. Dessa tal de novela do tal do Chico aí, do velho Chico, é. O cara era o protagonista, o cara era o galã da novela, gente. E agora? Se tem Jesus, meu querido, está tudo bem. E se não tem Jesus, para onde vai? Ficou tudo aí, mamília. Ficou tudo aí, a fama, a glória, ficou tudo aí. Ou seja, tudo que esse mundo nos oferece é passageiro. O que Deus oferece vale para toda a eternidade. Aleluia. Glórias a Deus, meu irmão. Então, o Judas Tadeu, esse discípulo amado de Jesus, ele pede para a gente fazer esse parâmetro. Compare o que o mundo oferece e o que Jesus oferece. Não tem comparação. Ele nos aconselha a manter o passo firme, crescendo, desenvolvendo a nossa fé. Olha o verso 20. O que ele diz no verso 20? Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Edificando sempre, crescendo, sempre, nunca parando. Então, ele nos aconselha a manter o passo firme no crescimento, buscar tudo aquilo que representa crescimento para a nossa vida, não descuidar da nossa vida de oração. Não descuide da sua vida de oração. Tire um momento durante o dia. Acho que pela manhã é melhor, né? Que a gente acorda com a cabeça mais vazia, né? Descansou, não saiu para o trabalho ainda, não encheu a cuca de tanta coisa. Então de manhã, pega a Bíblia, um versículo, 2, um capítulo. Pega a epístola de Judas, 10 minutos você lê ela inteira. A de Tiago, 15 minutos você lê ela inteirinha. Se alimenta da palavra, ore, entregue o seu dia, sua casa, sua família, seu trabalho, seus filhos na mão de Deus. Peça para Deus te livrar, peça para Deus estar com você nas suas decisões. O Judas Tadeu vem falar para a gente: não abandone a vossa vida de oração. Não abandone, não deixe para depois, não terceirize ela. Tenha a prática diária de orar, de falar com Deus. Isso é uma disciplina, irmão. Nós temos que ser autodidatas nesse ponto,
disciplinar nós mesmos, de manter uma vida de oração. E não precisa ser, às vezes, 1 hora, porque às vezes você não tem tempo. Mas eu sempre digo para mim, isso é coisa minha, e eu passo para os irmãos. Se você não consegue ficar 1 hora orando, não deixe passar 1 hora sem orar. Não pode orar com palavra? Ore em espírito. Está cheio de gente ali, pede para ir no toalete, dentro do carro, no avião, no escritório, aonde quer que for. Leve o pensamento a Deus. Só Deus entende o nosso pensamento. Então, não posso ficar 1 hora de joelhos orando, mas eu não vou deixar passar 1 hora sem que eu ore. Amém, não? Então isso é importante. Então, esse nosso amigo, nosso irmão, ele nos exorta para que a gente não abandone, não descuide da nossa vida de oração. Qualquer coisa que quisermos conquistar é através da fé e da oração. Irmãos, nós não temos outro meio. Filho de Deus, filha de Deus, homem, mulher de Deus, nós não temos outro meio. Deus não deixou para nós outra metodologia. Eu quero conquistar algo, então tem que ser pela fé, eu tenho que ser pela oração, eu tenho que me dedicar, eu tenho que buscar, eu tenho que regar. Amém ou não? Glória a Deus, meus irmãos. Então, ele vem falar para nós que qualquer coisa que a gente queira buscar, conquistar, é através da fé e da oração. Não deixar de amar a Deus sobre todas as coisas. Esse mandamento é importante. É um mandamento. Não deixe de amar a Deus sobre qualquer coisa, querido. A esposa ama o marido, deve amar. O marido ama a esposa e deve amar. É mandamento. Porém, o esposo tem que amar a Deus acima da esposa. A esposa tem que amar a Deus acima do esposo. Isso é mandamento. Por quê? Porque a esposa, por mais que ame o marido, não pode salvá-lo. O marido, por mais que ame a esposa, não pode salvá-la. Só tem um que salva, quem é? Jesus, irmão. Então, não deixar de amar a Deus acima de todas as outras coisas. Você tem um valor maior, eu tenho um bem maior, eu e você conhecemos um bem maior acima de qualquer coisa. Nem toda a riqueza do mundo, nem toda a pérola, nem todo o petróleo, nem todo o diamante, nem todo o ouro, nem toda a prata do mundo pode pagar o que Jesus fez por nós. Nós amamos a Jesus porque Ele nos amou primeiro. Louvado seja o nome dEle. Então, o Judas Tadeu, ele vem nos exortar para nós não deixarmos de amar a Deus acima de todas as coisas. Jesus resumiu todos os mandamentos em 2, né? E o primeiro que ele cita qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas, não é, Manice? E o segundo, que é muito parecido, semelhante a esse: ame o próximo. Como? Mas se eu não amo a mim mesmo, como é que eu amo o meu próximo? Eu não conheço o amor, eu não conheço o perdão, eu não conheço bondade, eu não conheço gratidão, eu não conheço misericórdia, nem para comigo mesmo. Como que eu vou dar o que eu não tenho? Por isso que a condição de amar o próximo é amar a você primeiro. Se ame. Esses dias eu falei para uma moça que fui atender, passando uma situação muito difícil. Muito difícil. Falou: o primeiro conselho que eu vou te dar: se valorize. Ame a você mesma. Não há necessidade de você fazer o que está fazendo. Homem nenhum no mundo vale o que você está fazendo. Deus te ama. Se valorize, minha filha. Você tem valor. Você é uma pérola para Deus. Verdade, pastor, eu preciso me valorizar. Então comece por aí. Como que você vai amar se você não se ama? Como que você vai saber o que é bom para os outros se você não sabe o que é bom para você mesma? Ninguém pode dar o que não tem. Amém, meus irmãos? E quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, não tem nada nesse mundo que se compare a Ele. Nada. Absolutamente nada.
Não é momentos, não é riqueza, não é casa, não é carro, não é automóvel, não é dinheiro, não é fama, não é glória, não é nada disso. Porque nós conhecemos a riqueza maior. A riqueza maior se chama Deus, Criador do céu e da terra, que enviou o seu Filho para nos salvar e nos garantir com Ele a eternidade. Esse é o maior tesouro do mundo. Glória a Deus, meu irmão. Então está aqui um conselho maravilhoso. Não deixar de amar a Deus sobre todas as coisas. Não descrer que Cristo é a nossa promessa de vida eterna. Vou fazer uma perguntinha para você. É verdade ou não que quando eu e você, a gente vai a um culto fúnebre ou a um velório, a gente sai de lá diferente? Fala para mim se é ou não. A gente pergunta, nossa, podia ser eu, né? A gente se coloca no lugar daquele pai, daquela esposa, não é assim? Daquele irmão, daquela irmã que está ali. Por quê? Porque há sabedoria ali. O homem mais sábio do mundo, que não pediu riqueza, mas pediu sabedoria, foi Salomão. Deus falou para ele, você pede o que você quiser, Salomão. Pede o que... Já pensou isso? Jesus falou isso para o cego de Jericó. Pede o que você quer. O que você quer? Se Deus chegasse para mim, para você, e escuta, pede o que você quer. Deus falou isso para Salomão. E Salomão pediu uma coisa só. E com aquilo que ele pediu, ele conquistou todas as outras. Ele pediu sabedoria. Sabedoria não é só inteligência. Sabedoria também é usar bem aquilo que você tem. Saber discernir. E Salomão escreveu o seguinte provérbio: melhor é ir na casa de luto do que na casa de festa. Porque na casa de luto há sabedoria. Porque ali se vê o fim de todo homem. Opa, olha a sabedoria que tem aí. Tem sabedoria ou não? Claro. Porque eu posso viver absolutamente. E aí cabe uma frase, como eu gosto de frase, eu gosto de analisar. Tem gente que vive como se nunca fosse morrer. E tem gente que morre como se nunca tivesse vivido. Olha que estranho. Não fez nada, não ajudou em nada, não deixou nada, hein, André? Não deixou nada, nem saudade não deixou. E o pastor Daniel costuma, nos velórios, né, ele é melhor que eu nisso. E ele cumprimenta as pessoas assim, às vezes, é à tarde, ele fala boa tarde. As pessoas falam, boa tarde. É, porque não cai uma folha da árvore, um fio do nosso cabelo sem que Deus saiba. Quanto mais uma vida. E aí ele costuma dizer que um rei faleceu. Como é o nome dele? O senhor vai lembrar, depois o senhor lembra. Peguei dele meio de surpresa. Tem um rei da Bíblia, que eu também não lembro o nome dele, mas nós podemos ver depois, que o homem morreu. E o povo, acho que ao invés de lamentar, soltou, foi rojão. O cara não deixou saudade, Renatinha. Vai tarde. Vai para os quartos, para os quintos, mandou para outro lugar. Por quê? Porque o cara foi muito ruim. Não conquistou nada. Não foi bom para ninguém. Acho que nem para a esposa, para filho, para nada. Então um camarada desse viveu e morreu como se nunca tivesse vivido. Mas já quem falece, que nos deixa saudade. Deixa ou não? Eu tenho saudade do meu velho pai, não tenho vergonha, com 60 anos de idade. Tenho saudade do meu velhinho. Saudade dele. Foi um bom homem, um bom pai. Enfim, deixou saudade. Então, a gente precisa sempre lembrar que a nossa garantia de promessa de vida eterna está em Jesus Cristo. E isto, o Judas Tadeu deixa muito claro, eu já estou terminando. E também nos aconselha a continuarmos a nossa obra, a não desfalecermos,
a sempre estarmos procurando ganhar pessoas, falar do amor de Deus para as pessoas. Ele fala sobre isso nos versos 22 e 23. Olha o que ele diz: compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os. Olha lá, ele está dizendo, olha o 23, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ou seja, cristão não se mistura. É água e vinho, irmão. Não tem como misturar aí, não. Azeite e água. Não tem como. Então ele nos exorta a muita coisa. Quanta coisa a gente aprende numa epístola tão pequena. 25 versículos só. A biografia dele diz que ele nunca fundou uma igreja. Nunca. Ele nunca foi pastor titular de uma igreja. Nunca. Mas a sua biografia, principalmente Joséfo, que foi um historiador muito importante e que tem muito crédito para os cristãos, Joséfo diz que tudo quanto Judas Tadeu falava, as pessoas davam crédito. Tinha temor. Então, quanto conselho que ele nos deu hoje. Quantas coisas aprendemos com Judas Tadeu hoje, que serve para a nossa vida, e que serve para a vida eterna, e que serve para passar para outros. Quantos ensinamentos maravilhosos, meus irmãos, que este homem está nos dando. Promessas aos que seguem os conselhos de Tadeu. Primeiro, Cristo é poderoso para nos guardar até aquele dia. Isso é promessa para quem crê, para quem acredita. Segundo, Cristo nos apresentará diante do Pai sem mancha, sem mácula, sem pecado. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia. Terceiro, para encerrarmos, estaremos diante daquele que merece toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a majestade. Isso ele deixa muito claro a partir do verso 24. Olha o que ele fala aí no verso 24. Pode colocar para nós, irmão Fábio, por gentileza. Ora, aquele que é poderoso para nos guardar, até de tropeçar, e apresentar-vos irrepreensíveis, sem mancha, sem mácula, sem pecado, com alegria perante a sua glória. Pode seguir. Ao único Deus sábio. Ele só direciona para Deus. Ele não erra o alvo. Toda a sua epístola, ele nunca erra o alvo. Ele sempre aponta para Jesus. Ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja o quê? A glória, a majestade, o domínio, o poder, agora e para todo sempre. Amém, aleluia. Nós damos glória para Ele hoje, e nós daremos glória para Ele eternamente. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor. Você pode ficar de pé. Nós te damos a honra, Senhor. Nós te damos a glória. Nós te damos o louvor. Nós te damos a majestade. Não porque se nós não darmos, o Senhor não tem. Não é isso. É que o Pai já te deu. O Pai já te deu toda a honra. O Pai já te deu toda a glória. O Pai já te deu toda a majestade. O Pai já te deu todo o poderio. Nós estamos apenas dizendo que concordamos com isso, porque o Senhor é merecedor da honra,
da glória, do louvor, da majestade, do domínio, hoje e para todo o sempre. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo. Nós acreditamos, Senhor. Que a morte enfim venceu. Sim, ó Pai. Acredito que ressurreto. Muito em breve voltará. Acredito em Jesus Cristo. Eu acredito. Acredito em Deus o Pai. Acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo. Sim, meu Deus. Que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto. Aleluia. Muito em breve voltará. Em breve voltará. Acredito em Jesus Cristo. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós acreditamos em Deus Pai. Nós acreditamos no Espírito Santo. Que nos vida nova traz. Sim, Deus. Acredito na cruz que nos salvou. Que a morte enfim venceu. Vencesses a morte. Acredito que ressurreto. Muito em breve voltará. Breve voltará. Breve voltará, Senhor. Em breve o Senhor voltará. Em breve o Senhor virá nos buscar. Mas enquanto isso, queremos ouvir esses conselhos, queremos praticar esses conselhos, queremos permanecer firmes, queremos permanecer na palavra, agindo pela fé, praticando pela fé, crendo, batalhando pela fé, conquistando pela fé, avançando e crescendo pela fé, a fé em nosso Salvador Jesus Cristo, meu Pai. Oh, querido Espírito Santo, querido Espírito Santo, nos fortalece, nos anima, nos renova, nos abençoa, nos enche da Tua palavra e de Ti mesmo. Oh, querido Espírito de Deus, faz-nos cheios da Tua presença, faz-nos cheios de Cristo, faz-nos cheios da Tua palavra, Senhor, para vencermos esse mundo e todas as suas concupiscências, todas as tentativas, todas as ofertas de Satanás, todas as ofertas do mundo não se podem comparar com as Tuas promessas, meu Deus. Quem nos pode garantir a vida eterna, a não ser o Senhor? Quem pode perdoar os nossos pecados, a não ser o Senhor? Quem pode nos salvar, a não ser o Senhor? Oh, querido Espírito, nos leva sempre a termos essa intimidade, a termos, Senhor, esta qualidade de vida que só tem quem crê em Jesus, quem crê em Deus Pai e quem crê no Espírito Santo, meu Pai. Obrigado, Senhor. Leva cada um de nós desse local, guardados, protegidos, abençoados, cheio da Tua graça, cheios da Tua palavra, cheios do Teu Espírito Santo. Nos dá uma noite de sono abençoado, tranquilo e reparador, uma sexta-feira, um sábado, um domingo, na Tua presença. Nos leva em paz, nos guarda, nos livra de todo perigo e de todo mal. Com a Tua paz, com a Tua bênção, nós Te louvamos e nós Te agradecemos. Amém, meus irmãos. Deus é bom. Neste sábado nós teremos o nosso bazar missionário. Muita coisa já chegou e dá tempo, se você quiser trazer alguma coisa até amanhã,
ainda dá tempo. Nós vamos ter o nosso bazar sábado agora, a partir das 13 horas. Tem muita coisa boa aí. A irmã Nisco, a irmã Lourdes estiveram mexendo com a pastora Denise. Gente, tem muita coisa boa, viu? Então o bazar missionário acontece nesse sábado, a partir das 13, a partir da 1. Na nossa cantina nós temos espeto, olha só que coisa boa. Cafta, carne e frango com acompanhamento. Mandioca, farofa, vinagrete e torrada. Jesus tem misericórdia de nós. Repreende todo o espírito de gordura de triglicérides, meu Pai. Abençoa o teu povo. Estão lá os irmãos no espeto, os tchês, os gaúchos, lá no galpão, esperando todos nós. As aulas de batismo começam neste domingo com o pastor Adinael, porque nós teremos um batismo muito especial em dezembro. Obrigado, vale a pena citar. A Débora está vendendo ali atrás os convitinhos para a nossa festa da família. Nesse sábado tem o bazar, no outro, 24, tem a nossa grande festa da família, irmãos. Ela vai estar vendendo ali no final, no nosso balcão de informações. Adquira o seu, não deixe para a última hora, porque já está terminando, tá bom? Segundo Crônicas 21:20, coloca lá por gentileza, irmão Fábio. Olha lá. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar. E reinou 8 anos em Jerusalém e foi sem deixar saudade. Alma infeliz. O nome do homem, até o nome é meio esquisito. Georão, que de Orão não teve nada. Sem deixar de si saudades. E sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Eu quero que pelo menos um cântico vocês cantem no meu funeral, viu, seus esmininguidos? Pelo menos glória, glória, aleluia. Mas isso aí fez alguma coisa, deixou saudade para nós. Deus abençoe sua vida, seu coração, viu? Levante a mão direita. Deus é sobre nós. E se Deus é sobre nós e por nós, quem será contra nós? Que o grande amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus o Filho, a unção e a consolação do Espírito Santo do Senhor Deus esteja sobre todos vós no dia e na noite de hoje e permaneça para sempre. E você que ama a Cristo e a sua palavra, diga amém, queridos. No galpão tem a cantina, ali no balcão tem a Débora com os nossos convites da festa da família. Deus te abençoe e Deus te guarde.